E o Corinthians está ganhando 3 reforços interessantes para o restante da temporada. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala sobre o Palmeiras. Mais uma decisão conturbada de Leila Pereira. Quero saber se você concorda ou não. Quero falar também sobre o Flamengo com a chance de Tite ser o substituto de Vitor Pereira se o português cair. Te atualizo sobre um meia colombiano que interessa a Santos e Red Bull Bragantino. Falo sobre a Série B abandonada pela televisão. Tem tudo sobre o mercado, últimas de bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com 1.270.000 pessoas inscritas, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Se curtiu o vídeo, também deixa um like que ajuda bastante. Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa que vai permitir a você se dar bem todo santo dia. Nessa segunda-feira ainda dá tempo de se dar bem. Tem confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, grande clássico do futebol de Minas. Vitória do Cruzeiro paga R$ 4,90, o empate paga R$ 3,48, a vitória do Galo pagando R$ 1,73. Estou colocando R$ 120 no Galo para voltarem R$ 207. Também já dá para você apostar nos jogos da Champions League. Ela volta nessa terça-feira com nada mais nada menos do que PSG e Bayern de Munique. Para participar na BetWinner você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo. Faça seu registro e não esqueça de usar o cupom NICOLA1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na BetWinner. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Vasco, que depois da derrota para o Fluminense, emplacou 9 derrotas seguidas em clássicos. Foram nesse período 4 derrotas para o Botafogo, mais 3 para o Flamengo e 2 para o Fluminense. O momento não anda muito bom. Quero contar também que a FIFA anunciou os 22 finalistas do prêmio de melhor jogador da temporada e chamou a atenção as presenças de Neymar e Cristiano Ronaldo e a ausência de Vinícius Júnior, que jogou muito mais do que os dois badalados atacantes. Bora contar também que Rafael Claus será o árbitro de quinta-feira para o confronto na Neoquímica Arena entre Corinthians e Palmeiras. Bora falar também que o Corinthians emprestou o Rodrigo Varanda, atacante que não tem tido muito espaço, nenhum espaço no time principal, tem sido emprestado por alguns clubes. Ele agora vai defender o América até o fim dessa temporada. Para completar o giro de notícias, contar que a Justiça acatou o pedido do Náutico para recuperação judicial do clube. Dessa maneira, todas as execuções contra o Náutico estão suspensas por 60 dias. Para que essa recuperação judicial tenha validade, ela precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. Queria te contar também que Jajá, atacante do Atlético Paranaense, foi multado nessa segunda-feira depois de pedir desculpas ao técnico Paulo Turra e ao elenco. Ele havia se recusado a entrar nos minutos finais do confronto contra o Operário sábado pelo Campeonato Paranaense. As saideiras: Real Madrid buscam reserva para o Benzema e o nome do Richarlison hoje no Tottenham e do Vlahovic da Juventus, de acordo com a ESPN, são os mais cotados. Tem ainda informação sobre o novo Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, que passou por reformas, recebeu 83.198 pessoas no confronto do River contra o Argentino Júnior nesse fim de semana. É, dessa maneira, o maior estádio da América do Sul. Bora falar agora sobre o assunto importante: direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B para a temporada de 2023. Você sabe que o contrato com a Globo se encerrou e depois que o Grêmio, o Vasco, o Cruzeiro e o Bahia subiram para a primeira divisão, a Globo deixou de ter interesse na transmissão dos jogos em TV aberta da Série B. Para piorar, de acordo com o Gabriel Wacker, jornalista que acompanha o meio televisivo, o SBT também saiu da disputa e existe uma grande chance de, pela primeira vez em bastante tempo, a Série B não ter transmissões em TV aberta. Isso seria uma enorme catástrofe do ponto de vista financeiro. Afinal de contas, os clubes não vão ter a capacidade de faturar os 8 milhões de reais cada um pelos direitos de transmissão ao longo da segunda divisão. Essa era a cota da temporada passada, com transmissões na Globo e também no Sport TV. Dirigentes de clubes da segunda divisão estão desesperados, tentando buscar alternativas tanto em TV fechada quanto em TV aberta. E você, que pensa sobre a segunda divisão? Queria dar o meu pitaco. Acho que a CBF precisa intervir e trabalhar de forma positiva para encontrar parceiros e soluções. Muito fácil trabalhar com a primeira divisão, onde todo mundo quer pôr dinheiro. Na segunda, terceira e quarta divisões, a coisa é bem diferente. A CBF parece bem pouco preocupada. Bora falar agora sobre Richard Rios, meio atacante, 22 anos de idade, tem feito bom campeonato paulista pelo Guarani. O contrato dele com o Bugre termina em dezembro e ele tem chamado a atenção do Santos e do Red Bull Bragantino. A intenção de ambos
é contratá-lo para a disputa do Campeonato Brasileiro, ou seja, termina o Campeonato Paulista, negocia-se com o Guarani e aquele que conseguir contrata o jogador, que é colombiano, que fez todas as categorias de base no Flamengo e havia sido emprestado na temporada de 2021 a um time mexicano, o Mazatlán. Se você nunca viu o Richard Rios jogar, jogador que atua com a meia bem baixa, tem bom drible, tem uma boa capacidade de condução da bola, também finaliza bem, precisa ser lapidado em algumas coisas, mas seria um reforço interessante tanto para o Santos quanto para o Red Bull Bragantino. Bora falar agora sobre Tite no Flamengo, informação divulgada nessa segunda-feira pelo Neto, no programa Os Donos da Bola, estava participando do programa quando no finalzinho o Neto trouxe a bomba. Segundo o apresentador da TV Bandeirantes, se o Vitor Pereira for demitido, o primeiro nome na mesa do Flamengo é do Tite, ex-comandante da seleção brasileira e também ex-treinador do Corinthians. O Neto não quis dar mais detalhes, só contou que essa informação veio de amigos dele no Rio de Janeiro e lembrou que a Bandeirantes está transmitindo o Campeonato Carioca. Ele ainda completou dizendo que o Tite e o Flamengo vão negar, natural que neguem, assim como aconteceu recentemente em relação ao Carlo Ancelotti e à CBF, mas a informação que ele tem é essa. Só para lembrar que o Tite recentemente recusou propostas para treinar a seleção do Equador e da Coreia do Sul, ele aguarda por ofertas que possam vir de times grandes do futebol europeu. Se essas propostas não vierem, é natural que ele espere por ofertas do futebol brasileiro. E a mais tentadora, sem sombra de dúvida, é dirigir o Flamengo. Resta saber se o VP terá vida longa ou não na Gávea. Ele vai depender muito dos jogos nos dias 21 e 28 de fevereiro, Recopa Sul-Americana. O Flamengo, como campeão da Libertadores, enfrenta o Del Valle, campeão da Sul-Americana. O vencedor da Recopa vai garantir dinheiro e também mais uma taça. Se o VP colecionar o terceiro tropeço em poucos meses, ele já foi vice-campeão da Supercopa do Brasil e perdeu o Mundial de Clubes, ficou apenas na terceira colocação, vai ficar bastante difícil para a continuidade do técnico português. Bora falar agora sobre Cuéllar. Informação trazida pelo site Goal dá conta de que o volante colombiano ex-Flamengo quase fechou com o Vasco no início desse ano. A negociação estava muito próxima de ser concretizada e ele ficaria inclusive fora do Mundial de Clubes. Fui checar com o pessoal do Vasco da 777 e nenhum deles quis confirmar algo natural. Mas tem alguns pontos que eu queria debater com vocês. Cuéllar tem contrato com o Al Hilal até junho de 2024. Ganha R$1,5 milhão por mês, salário incompatível com a realidade financeira do Vasco da 777 hoje, tanto que outro dia o Paulinho, que é super identificado com o clube, acabou preferindo jogar no Galo, que pagou R$1 milhão por mês a ele, porque o Vasco não tinha essa capacidade. Outro ponto, para contratá-lo agora, o Vasco e a 777 precisariam pagar uma quantia ao Al Hilal, especialmente às vésperas do Mundial de Clubes e também porque o clube saudita tem contra si um transfer ban, ou seja, não pode inscrever novos atletas. Assim, por tudo que eu consegui apurar, acho muito difícil que de fato o Cuéllar estivesse próximo em vias de ser anunciado como reforço do Vasco. Esse namoro continua, esse namoro pode eventualmente mais para frente vir a se transformar num casamento, mas talvez não seja nem na metade do ano, quando ele ainda vai ter mais um ano de contrato com o time saudita. O Al Hilal só vai liberá-lo depois que conseguir a liberação do transfer ban, que é aquela punição, impedimento de inscrição de atletas, e se houver uma boa compensação financeira. Cuéllar, que fez grande Mundial de Clubes, foi muito bem nos 3 jogos do time saudita e demonstrou enorme capacidade, mostrou que ainda está muito bem fisicamente. Bora falar agora sobre o Palmeiras e uma decisão polêmica de Leila Pereira. A informação é de que o título da Supercopa do Brasil conquistado pelo Palmeiras contra o Flamengo valeu ao clube R$10 milhões. Dinheiro que seria extremamente útil no fluxo de caixa, mas também para a contratação de atletas. Só que a Leila Pereira decidiu transferir os R$10 milhões de forma integral para jogadores e membros da comissão técnica, ou seja, o Palmeiras não viu qualquer centavo dessa premiação. Informação trazida pelo jornalista Danilo Lavieri. Repercussão dentro do clube não foi boa, fora também não. Há um entendimento de que a Supercopa do Brasil não pode valer um prêmio de R$10 milhões. Senão você institui nos atletas uma impressão de que qualquer prêmio ou qualquer competição vai render um enorme caminhão de dinheiro. O Palmeiras deveria ter destinado 20%, 30%, no máximo 40% dessa receita e ficado com o restante. Não sei ao certo quais os bastidores, os combinados, que o Palmeiras se entendia de necessidade em relação a esse título contra o Flamengo, mas de fato também para mim pareceu um prêmio fora da cogitação da realidade financeira do clube. O Palmeiras não precisava desesperadamente
desse título para oferecer 10 milhões de reais aos atletas. E aí, só para completar, o Palmeiras é o único time da Série A que ainda não ganhou títulos, ou melhor, que ainda não contratou reforços na temporada título. O Palmeiras foi um dos poucos que já ganhou, né? A Supercopa do Brasil justamente contra o grande rival. Mais reforços até agora, nenhum reforço contratado. Existem negociações com o Luiz Araújo, com o Michael, com o Jean Lucas, o Caco, meio atacante paraguaio do Altaon, foi oferecido, está sendo avaliado, mas até agora nenhum reforço contratado e 7 jogadores já deixaram o elenco. Em compensação, o time vai muito bem dentro de campo. Final de semana, mais uma vitória contra o Água Santa. Para fechar sobre o Palmeiras, só contar que o Gustavo Gomes e o Luan, os zagueiros do Palmeiras, estiveram nessa segunda-feira na Federação Paulista visitando o Mauro Silva, que é vice-presidente da entidade. Reunião bem pouco comum. Não é muito natural que atletas estejam na federação em geral. Essas visitas são responsabilidade de presidentes e diretores executivos de futebol. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e os 3 reforços bem interessantes que o Timão vai ter daqui para o restante da temporada. Contratações só 2, Bidu e Romero, que até agora não conseguiram cair no gosto da torcida. Mas os 3 reforços aos quais me refiro são ou acabam de se tornar campeões sul-americanos sub-20 com a seleção brasileira: Biro, meia atacante, Giovani, atacante de lado de campo, e Pedrinho, meia atacante. Os 2 primeiros, o Biro e o Giovani, titulares absolutos da campanha da seleção brasileira. O Brasil se tornou campeão nesse domingo depois de vitória por 2-0 contra o Uruguai. O Uruguai tinha 100% de aproveitamento no hexagonal final. O Brasil quebrou essa invencibilidade do time rival e ainda assegurou a taça. O Biro, inclusive, termina a competição com um gol e uma assistência, e o Giovani com um gol. O Pedro, que foi na maior parte do tempo reserva, entrou bem e somou 2 gols e 2 assistências, são números até melhores do que dos titulares. Pedro, que só tem 17 anos de idade, e é o único dos 3 que ainda não era uma figura cativa no elenco principal. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Pedro e ela me assegurou que dentro do planejamento do Fernando Lázaro, o técnico do Corinthians, está integrar o Pedro de forma definitiva com o retorno do Sul-Americano Sub-20, ou seja, o Timão vai passar a ter 3 boas opções do meio para frente, com velocidade, com drible, com finalização. Acho que podem ser bons acréscimos, nem tanto para o time titular, mas para figurarem, para fazerem parte desse elenco. Contei para vocês no vídeo dessa manhã que o Corinthians de Fernando Lázaro tem usado muito pouco a base. Com exceção ao Adson e ao Rony, todos os outros atletas recém-promovidos ao time de cima não têm tido muitas chances. Nem estou colocando o Duqueiroz nessa conta porque o Du já era titular desde a temporada passada. Resta saber se agora com Biro, Giovani e também com o atacante Pedro, ou meio atacante Pedro, isso vai mudar. E você gostou da participação dos 3 no Sul-Americano? Estou curioso para saber a sua opinião. Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!